Olá, o Antagônico Entrevista de hoje recebe a Anete Pena de Carvalho. Anete, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer te receber aqui. Eu quero lembrar a vocês que essa rodada de entrevistas vamos fazer uma parceria do Antagônico, a gente agora está com uma parceria com a Rede TV e esse programa será exibido sempre às quartas-feiras. Né? Anete, eu sempre começo perguntando para os meus convidados, eu espero que você esteja à vontade, sei que você está numa correria aí danada, isso é normal, isso é do jogo, né? Me fala um pouco da tua história, Anete, tu és paraense, como é que começou a tua história na advocacia? Primeiro, eu quero agradecer o convite, tá? É um prazer todo meu estar aqui, fazendo essa entrevista. E eu sou paraense, nasci em Belém do Pará. Durante a minha infância eu morei em Tucuruí, porque meu pai era engenheiro da Eletronorte, na vila, na época que não era nem asfaltada ainda. Mas tu ficou a infância não, lá? Até 5 anos. Ah, no caso até 5 anos, e depois nós viemos para cá, moramos em Coraci, porque meu pai foi agente distrital de Coraci, então nós moramos lá na casa do prefeito, depois nos mudamos lá para o Cruzeiro. E como é que pintou a advocacia na tua vida? E a advocacia foi uma paixão, porque eu, em busca de justiça, em busca de fazer o bem, de fazer o lado social, porque na minha família não tem nenhum advogado. Meu pai é engenheiro, a família do meu pai é toda de engenheiro, a família da minha mãe tem muito médico e advogado nenhum. Mas onde pintou esse estalo, assim, eu sempre tenho digo, rapaz, eu vou ser advogado. Meu pai diz que quando eu era pequena eu dizia que eu ia ser juíza, porque eu gostava de intermediar os conflitos em casa. Os conflitos com os amigos. Já ensaiava em casa. Quando dois amigos estavam brigando, eu ia lá e intermediava e dizia assim, olha, peraí, deixa que eu vou resolver. Quando meu pai e a minha mãe estavam discutindo, não, a gente não está discutindo, a gente só está conversando. Eu disse, não, deixa eu resolver, eu acho que você tem que falar assim, você tem que falar assim, porque assim a gente consegue resolver a coisa. Anete, como foi essa trajetória dos teus estudos? Começou por onde? Você fizeste que federal? Fiz o FPA. Tá, mas do início, quando tu vive em Belém? Fiz no Peteleco, eu comecei, o Peteleco é da minha família, da irmã do meu pai. É mesmo? Da Tereza, mas quando ela começou, só tinha a parte do Jardim 1, Jardim 2, e não tinha ainda a alfabetização, depois que ela foi ampliando. Então, quando chegou na alfabetização, eu fui para o Colégio Marista, porque a minha mãe era professora no Colégio Marista, professora de religião. E quando chegou no segundo ano do segundo grau, o meu pai me chamou, ele sempre foi muito disciplinador, sempre disse que a nossa profissão era estudar. Então, mas até aí, daí, a partir daí, tu já estava pensando em cursar Direito? Já estava pensando em cursar Direito, por conta desse meu dom de conseguir resolver conflitos, de tentar chegar na melhor solução e ter esse lado de justiça, de querer aplicar a justiça. E fui no segundo ano, meu pai me chamou e disse, olha, eu acho que o Colégio Marista está fraco de ensino para você fazer o vestibular lá. Como eu sou professor da UFPA, eu quero que você vá para o NPI, que é o colégio hoje mais forte. E eu fui para o NPI. Teu pai era professor? Professor da UFPA do curso de Engenharia Civil, de materiais de construção. Bom, tu já tinha o fio condutor, né? Para ir, né? Digo, de você vai para lá, exato. Isso. De ir para o UFPA. Isso. Sim, não, e aí eu fui com, assim, a contragosto, mas como a nossa educação em casa é primeiro o estudo, que a educação transforma, ele sempre falou isso, a sua profissão é estudante, eu fui, porque eu saí do Marista, que eu estava desde a alfabetização até o primeiro ano de segundo grau, onde eu fiz todas as amizades, para o NPI, que tinha mudado nesse ano para Perimetral. Estava longe e eu não conhecia ninguém, mas fui. E nesse momento eu já tive que decidir entre CB, CE ou CH, que na época tinha essas divisões, mas no NPI era diferente, era desde o segundo ano. Biológica, então, e aí eu fui para Ciências Humanas. Pois é, e como é que foi a faculdade de Direito? Como é que foi essa? E no vestibular eu morava do lado da UNAMA. Só que eu sempre trabalhei com desafios. Eu disse, eu quero fazer a federal.
eu quero fazer universidade pública, talvez pelo meu pai já ser professor da UFPA. E já era referência da época. Já era referência, e eu tinha que escolher, porque a segunda prova da UNAMA coincidia com a primeira da Federal. E só tinham esses 2 vestibulares na época, não tinha essa diversidade de oportunidades de faculdades de Direito, só eram os 2. E eu larguei, eu tinha passado na primeira fase da UNAMA, não fui fazer a segunda fase porque eu resolvi fazer a primeira fase da Federal. E passei. E como é que foi essa trajetória na UFPA? Foi bacana? Tu transita hoje com teus colegas, entre o pessoal da turma dessa época? Da minha turma do UFPA, eu tenho um grupo no WhatsApp até hoje. Até hoje? Até hoje. Vamos fazer 30 anos de formado e nós vamos fazer uma festa no final do ano. Isso é bacana, né? Muito bom. Vai ver, tudo é dessa época. Tudo o que tu guarda nessa época aí de Goiás? Olha, começou? Eu guardo que era uma época completamente diferente, porque realmente eu pegava ônibus, porque eu tinha aula de 7 às 9 da manhã e de 6 às 10 da noite, porque ainda era crédito. Então eu pegava as disciplinas de crédito e ia de ônibus para lá às 7 horas da manhã, voltava, ia para o escritório de advocacia que eu estagiava, ficava o dia todo e depois voltava de ônibus para lá de novo, no final da linha, dormindo, cansada, acabada do dia. Tu tinha que bater o escanteio e correr para cabecear. Você não vê isso acontecer, né? Muito pelo perigo que a nossa cidade e o nosso país, na verdade, apresenta. Os pais ficam com medo de soltar os filhos para irem de ônibus, mas eu ia de ônibus para a faculdade, lá para o Amar, e ia dormindo. Quem me acordava era o cobrador. Chegamos, porque era o fim da linha, a UFPA. Então eu lembro... Mas era uma fase muito bacana também. Era uma fase muito boa. Desafios, e mas... a diversidade, entendeu? Você tem amigos na UFPA de todos os níveis sociais. Então você aprende com eles aprendem com você essa diversidade. Isso é uma experiência... Uma experiência maravilhosa. Que você guarda e aplica sempre, né? Você sempre usa essa... Tem sempre essa lembrança, esse olhar lá de trás. Eu ia até pro forró com eles, da UFPA. Já era o tempo, já tinha vadião nessa época, né? Já tinha. Então, e olha só, então nesse período, digamos assim, é quando você se olha, eu vou fazer a área do direito que tu escolheu, qual foi? Quando eu saí de lá, eu quis me especializar em direito tributário, porque eu entendia que o direito tributário não tinha uma oferta na nossa cidade. E eu já trabalhava num grande escritório de advocacia, numa grande banca de advocacia, que eles tinham prometido, na verdade... Não era esse que tu fazia estágio, que tu me falaste agora há pouco. Tu já estagiava, estudava... Eu estagiava e depois fiquei como advogada, fui contratada como advogada. Entendi. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, 6 meses depois que eu entrei na faculdade, eu tranquei o curso de Direito, fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos pelo Rotary Club, porque o meu pai era do Rotary. Meu pai sempre influenciando na minha trajetória, né? O UFPA... Poxa, tu não podia esquecer esse momento. Não podia. Então, eu lembrei que eu cursei 6 meses, tranquei, porque ele queria que eu fosse pro Rotary antes, fazer esse intercâmbio. Eu disse, não pai, eu quero passar logo no vestibular e quero garantir a minha vaga. Aí eu garanti a vaga na UFPA, cursei 6 meses, tranquei, e fiz 7 meses. Tu foi para os Estados Unidos? Milwaukee, Wisconsin, no norte dos Estados Unidos. Fiquei com famílias americanas lá, foi uma experiência fantástica. É uma estradazinha, hein? Aí depois voltaste... Voltei a cursar. Perdi só um semestre, porque teve um período de greve na Federal, então eu não perdi o ano todo. Perdi só um semestre. Então, eu me formei só um semestre depois da turma que eu tinha entrado. E como era crédito, metade da turma se formou em 4 anos e metade da outra turma formou em 4 anos e meio. Então, eu acabei formando com a outra metade da turma. E essa turma que hoje falaste que vocês têm, inclusive, um grupo, mas tem muita gente que está no mercado, que vocês transitam? Muito. Tem advogados em Abaetetuba, tem delegado, tem procurador autárquico, advogado privados mesmo, em todas as áreas. Todo mundo se conhece, todo mundo transita
no mesmo espaço jurídico. Tu eras da frente ou tu era lá, aquela turma? Tu ficava no meio da turma do fundo? Tu era comportada, né? Eu era da turma da frente. Eu era comportada. Aplicada. Mesmo? Porque eu sempre lá em casa era essa cobrança. A sua profissão é ser estudante. Tinha que cobrar, olha. Sempre tá cobrava nota. Eu realmente tinha que ter... Eles tinham que me ver estudando. E com a correria da faculdade... Eu estudava, e que eu puxei isso pro meu pai também, eu acordava 5 horas da manhã para estudar. Porque era um momento que ninguém me incomodava, que a cabeça estava tranquila, que eu não estava cansada. Então eu acordava 5 da manhã, estudava até a hora de ir para aula às 7. Gente, eu quero dar um recado aqui para vocês, dar uma pausa nessa conversa com a Anete aqui. Eu quero convidar, inclusive, você, Anete, a Giovanna Antonelli vai estar no dia 28 de maio, aqui em Belém, no Hangar Centro de Convenções, dando uma palestra só para mulheres. Você é a nossa convidada, tá? Obrigada, e a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Mas a Giovanna Antonelli, ela mesma vai fazer o convite aí para vocês. Olá, minhas empreendedoras guerreiras de Belém. Eu, Giovanna Antonelli, vou estar aí com vocês no dia 28 de maio, no auditório do Hangar Centro de Convenções, às 21 horas, palestrando para vocês. E eu quero convidar todas as mulheres para estarem junto comigo. Bora? Até lá! De volta aqui, nessa entrevista com a Anete Pena, eu quero convidar vocês e agradecer aqui a Rede TV, às pessoas que estão nos assistindo, aos leitores e os amigos do Antagônico, e convidar vocês para o aniversário do Antagônico, viu, Anete? Dia 14 de agosto, lá no Mangueirão, uma grande festa com Paulo Ricardo e com Raça Negra. Tá? Dia da adesão do Fruto sensual também. Dia 14 de agosto é no dia da adesão do Pará Independente. Exatamente, essa véspera do feriado. Vamos voltar aqui a conversa, Anete, falando agora da tua trajetória. Depois que tu formou, você, recapitulando, tu foste trabalhar num escritório de advocacia, não foi isso? Eu já era estagiária lá, nesse escritório, um grande escritório de advocacia, e fui contratada como advogada. E nisso tu ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá 3 anos. E nisso já pensando, tu estava pensando, olha, vou fazer concurso. Vou, porque todos os sócios lá eram procuradores do Estado. Então eu fazia também os processos dele. Então eu sempre pensei, eu quero advogar na advocacia pública e quero ter experiência da advocacia privada também. E o concurso da procuradoria era uma excelente opção, porque não impede de advogar. Pode fazer as duas coisas paralelamente. Então, aí depois de 3 anos, isso tu adquiriu, esses 3 anos, muita experiência, né? Peguei experiência. O escritório de advocacia é uma escola. É a melhor escola que tem na área jurídica. Então você aprende e eu comecei a estudar, voltar. Na rua, né? Na rua do tribunal. Tá lá o corpo estendido no chão, vai. Tem que ir todo dia pro fórum, no sol. O escritório ficava na Presidente Vargas, eu atravessava aquele comércio inteiro para ir pro fórum. Ainda carregando os carrinhos cheios de processos, porque eram físicos, não era virtual. Eu te ouvi muito isso hoje, né? Qual é a diferença hoje, digamos assim? Tu acha que a advocacia avançou nesse aspecto? Lógico que os tempos eram outros, tudo era muito mais difícil, tudo né? Era mais difícil. Mas o que tu vê hoje? Tu olhar para trás, hoje tu olha para o retrovisor, tu vê assim, poxa, naquela época isso aqui era mais difícil. Relacionamento hoje com o juiz, com o promotor, tem muita gente que diz assim, pô, será que isso melhorou? O judiciário avançou nesse sentido? Qual a tua opinião sobre isso? Avançou. Nós temos hoje o PJE, nós temos as UPJs, a gente consegue fazer muita coisa virtual. Então, o que acontece é que hoje você não vê mais aquele fórum lotado, aquele tribunal lotado de advogados, mas muitas vezes a gente precisa despachar com os desembargadores e com os juízes, né? Eu acho que a cultura tem mudado, que eles realmente estão mais acessíveis. Nós estamos em outros tempos, mas temos ainda tu acha que no geral avançou, a advocacia avançou, a justiça avançou, dá falta muito, né? Por conta do lado digital, né? Na pandemia a gente teve um avanço meio que forçado. Era o futuro, mas a pandemia meio que antecipou muita coisa e foi crescendo e foi avançando de uma maneira assim, talvez um pouco descoordenada.
e que agora as coisas estão se ajeitando, estão se adequando para o que já viria mesmo, porque era o futuro da advocacia ser toda digital, assim. Mas ainda precisamos ainda valorizar muito a nossa carreira de advogado. Verdade. Depois que fizeste o concurso para procurador, foi mais um passo, né? Foi mais um passo. A partir daí em diante, mais experiência, mais trabalho, como é que foi isso? Mais experiência, mais trabalho, mais desafios, né? Porque era uma advocacia diferente do que eu estava acostumada a fazer, que era advocacia privada. É como você está falando, né? Era procurador, mas não te impede de advogar. Tu continuava naquele leque, quer dizer, tu continuava Continuei com as duas coisas. Na se advocacia equilibrando privada ali. E na pública, nas duas coisas. E se equilibrando família, trabalho, isso. Isso. Um ano depois que eu passei na procuradoria, eu casei. Então, foi realmente tudo novo, né? Juntar a advocacia privada com a advocacia pública e casei. E como eu não gosto de poucos desafios, entrei no mestrado, na UFPA. Tu acordava às 5 e ia dormir 3, Era né? a hora que eu gostava de estudar, 5 horas da manhã. E, inclusive, eu digo que quando eu entreguei a minha dissertação de mestrado, eu tive 2 partos, porque eu estava grávida da minha primeira filha e eu tive ela e acordava para amamentar. Quando eu ia amamentar, eu não dormia mais. Eu ia acabar de escrever a dissertação do mestrado porque já tinham me avisado que eu ia ser jubilada. Você tem quantos filhos? Tenho 2. Tenho 2. Uma de 23 anos, que é essa que nasceu junto com o mestrado em 2002 e faz medicina. Vai se formar no primeiro semestre do ano que vem. Ela não quis conversa com direito. Não quis conversa com direito. Ela disse, mãe, você passa o dia inteiro no computador, você vive com livros, eu não quero isso. São 2 meninas? 2 meninas. E a outra? E a outra tem 12 anos. São 11 anos de diferença. Ela está olhando para a medicina ou para o direito? Nenhum dos dois? Ela olha. Quem sabe para o jornalismo? Ela está olhando para a medicina, porque o meu marido é médico, o pai dela é médico, ele é obstetra. Puxou a sardinha para o lado de lá. Puxou a sardinha para o lado de lá. Ela não vê o teu dia a dia, olha, não quero conversa com ele. E quis a dele, né? Mas muita cobrança, né, familiar nesse caso, falta tempo, né? A cobrança é natural, a mulher tem muitas jornadas e tem que dar conta. E hoje eu escutei na palestra da Leba, mulher não pode mais se sentir culpada, porque nós estamos ocupando os espaços de decisão, de poder, essa é a nossa vontade. Eu digo que é muito importante que a mulher, o primeiro passo para ser protagonista da sua história é o autoconhecimento. Você se perguntar quem você é, o que você quer ser e qual espaço você quer ocupar. E com isso, se a gente não fizer um planejamento para chegar lá onde você quer e ser protagonista da sua história, você não consegue. Quando tu avançou já de advogada procuradora, o que acrescentou, digamos assim, o que mais tu aprendeu ali, olha, mais como procuradora, como é que passou? Como é que passou a ser atuar? A prestação de serviço público é completamente do privado. Então, você ter as duas coisas juntas te completa. E eu sempre programei isso. O que falta agora para me completar? O mestrado? Eu quero entrar na vida acadêmica? Sim, fiz o mestrado, fui ser professora no CESUPA, dei aula no CESUPA. E eu só parei de dar aula no CESUPA por conta da minha segunda gestação, que ela me apresentou no 5º mês de gestação algum problema de formação dentro da barriga ainda. E eu parei porque ela teve que nascer em São Paulo. Então eu parei a advocacia. Necessariamente você tem que cuidar, tem que fazer uma pausa, né? Eu tive que fazer uma pausa obrigatoriamente. Óbvio. Aí eu parei de advogar no privado, tirei licença da procuradoria. Tá aí por que ela não quis nada com direito? Já fica guardado na mente dela. Pode Fica ser. nasceu em São Paulo. Pode ser. Ela é paulistana. Meu marido é carioca, ela é paulistana e a minha outra filha é paraense. Então depois, voltaste depois desse hiato, volta e a batalha continua. Mas como eu estou te falando, na procuradoria, como é que tu dividia? Cliente, você trabalha com advogado, trabalha na procuradoria. Eu fazia 2 turnos, às vezes 3 turnos de trabalho. Ia de manhã para o escritório, de tarde para a procuradoria. Muitas vezes eu ia na procuradoria, pegava os meus processos e levava para o escritório,
porque nós abrimos o nosso próprio escritório. Eu saí do escritório que eu fui contratada quando eu passei na procuradoria e abri o meu próprio escritório com mais 3 sócios. Então, eu praticamente passava na procuradoria, resolvia o que eu tinha que resolver lá, pegava os processos e levava para o meu escritório. E trabalhava tudo lá. Tu já tinha esse plano quando lá no início tu foi contratado, mas rapaz, vai chegar o momento que eu vou abrir o escritório, é outro desafio, é outro recomeço. Tudo na minha trajetória profissional eu planejei. Tudo. O que eu ia começar, o que eu ia fazer, o meu doutorado. Eu tinha um planejamento de fazer o doutorado fora do Brasil, por eu já ter morado nos Estados Unidos, ter tido intercâmbio. Eu queria ter uma experiência de um doutorado fora, como eu tinha feito o mestrado na UFPA, e eu fui fazer em Portugal. Tirei licença de 2 anos, morei 2 anos em Lisboa, fazendo na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então já realmente tens uma estrada danada aí, né? Viajaste tem razão que tu vai viajar muito ainda, né? Vamos falar um pouco agora, antes do break, vamos falar um pouco de TRE. Passando, foi procuradora, como foi esse estalo que já é um começo, exato. Tribunal Regional Eleitoral. Como procuradora do Estado, nós agora atuamos nas coordenações das secretarias. Obrigatoriamente, em todas as secretarias do Estado, as mais estratégicas, os chefes dos jurídicos são procuradores do Estado. Então, eu fui selecionada para chefiar o jurídico da Casa Civil da Governadoria. E com isso, eu lidei muito com o direito eleitoral. Eu fazia consultorias a respeito do que podia, do que era vedado, do que não era vedado. Via a política, a gestão pública, a construção da política pública de perto. E isso foi me encantando. O direito eleitoral foi me encantando. É um direito muito encantador. E quando eu tive a oportunidade... Mas foi quando tu começou a navegar nessa seara eleitoral? Eleitoral, sim. Isso nós estamos falando de quando? Tu recorda? Foi na época da pandemia, 2020. 5 anos. É verdade, tem um passo de pressa. 5 anos. E foi quando eu já entrei na Casa Civil enfrentando a pandemia. No lockdown eu ia trabalhar, elaborar os decretos que fossem voltados ao lockdown, à pandemia, o que podia, o que não podia. Lembra que era sempre um decreto atrás do outro? É verdade. Então, uma coisa absolutamente nova, né? Acompanhando a gestão mesmo de perto, num momento crítico, né, que nós passamos. E aquilo me encantou, e quando eu tive a oportunidade de concorrer à vaga do TRE, né, que não deixa de ser um desembargador, é um desembargador eleitoral, pela OAB, eu me candidatei, me inscrevi, e eu fiquei nas 2 listas tríplices, a lista tríplice de titular e a lista tríplice de substituto, mas entrei na de substituto. Mas me fala, vamos lá, vamos devagar. Uma coisa tu foi lá para Casa Civil, outra coisa assim, rapaz, eu vou encarar. Então já começou aí essa... Tu foste convidado, teve algum... Olha, tu pode ser juiz eleitoral. Só foi um estalo mesmo, alguém convidou, veio uma Foi um estalo galera... porque voltou, era uma lista que tinha ido para lá pro... Porque isso é muita gente, né, Nete? Isso é muita gente. Quando começa essa, olha... Não são muitas pessoas que se inscrevem na lista do TRE. A do TRE, que eu participei nas 2 listas, foram por volta de... Uma foi 8, a outra foi 10. Não são muitos advogados, não. São poucos advogados. Nessa lista? Nessa lista que eu participei, nas 2. É porque voltou uma lista para completar, porque tinha saído uma pessoa da lista e voltou a lista com 2 nomes. E aí eu me inscrevi nesse espaço. E na substituta iam formar ainda os 3 nomes. E aí eu me inscrevi nos 2. Isso não é possível que numa das 2 eu não consiga, né, entrar. E aí eu fui trabalhar. A gente vai fechar o 3º bloco, o último bloco daqui a pouco, voltando a falar nesse assunto que ele é interessante. A gente retorna daqui a pouco nessa entrevista com a Nete Pena. De volta aqui,
terceiro e último bloco dessa entrevista com a Anete Pena, agradecendo mais uma vez, Anete, por ter vindo aqui com a gente, ter disponibilizado teu tempo, eu sei que você está correndo aí, percorrendo o estado. Mas voltando, para a gente epilogar essa história do TRE, aí tu concorreu em 2 listas, tu estava falando. Concorri na lista de titular e de substituto, e nas 2 eu fui a única mulher na lista, e entrei na de substituto. Aí, pronto, levou, ganhou, como é que foi? Depois aí a coisa já é mais séria, né? Você aí já passa a lidar com processos, decisões. Isso. É um juiz, na verdade. É juiz eleitoral, né? Você julga a nível de recurso, né? Tu passou para o outro lado, tu atravessou durante uma rua, era um lado, depois agora tu passou a julgar. Mas não deixei de ser advogada, porque sim. Você pode ser as 2 coisas, não é incompatível. É a vaga da OAB, então é uma vaga que é temporária, é de jurista, então tanto só o advogado privado como o advogado público e privado pode participar e pode dar continuidade. Eu só não posso advogar no TRE. Pois é, agora entendi. Como eleitoralista, você não pode. Não pode. Só não pode advogar no eleitoral, além do TRE, entendi. Então me fala dessa experiência, como é decidir, tomar decisões, participar de julgamentos. Não é fácil, já é uma experiência que a gente... Deu um friozinho na barriga na primeira sessão? Como é que é? Sempre dá. Eu sempre falo, quando eu vou palestrar sobre o protagonismo da mulher no direito, na sociedade, eu tenho feito algumas palestras no interior a respeito disso agora esse mês de março, e eu sempre falo, olha, não pensem que vocês são diferentes. Vocês me vendo chegar já com 30 anos de carreira, até aqui onde eu cheguei, todos os dias, em todos os momentos que eu iniciava os desafios, eu sentia o frio na barriga. Eu sentia o medo. A questão é você ir com o medo mesmo e mostrar que você é capaz. Você se capacitar tecnicamente, se sentir preparada, se sentir autoconfiante e ir. A gente está conversando aí, eu vejo a nossa técnica está mostrando algumas sessões de você participando e tal, mas assim, é diferente, né? Não é... a parte de advogar. É totalmente diferente. Totalmente diferente. A advocacia já tinhas participado no outro lado digamos assim, já tinha ido do TRE antes de ser, participou de algum processo eleitoral? Nunca atuaste nessa seara? Não, só na parte... Sempre foi... A parte consultiva do eleitoral, mas na parte processual... Tu nunca atuaste lá como advogada, acompanhando o processo? Não, no processo não. Foi a primeira vez. E aí, já pegando do outro lado, né, como juíza. De lá para cá já foram muitos processos. Tu já está lá quanto tempo, né? Em junho do ano passado eu entrei, vai completar 1 ano. E daí essas experiências? Teve processos, obviamente, sem citar de processos difíceis, complexos, que você realmente teve que estudar mais aprofundado. E que muitas vezes você fica na dúvida, é o normal, até você chegar no seu convencimento. Uma hora você chega no seu convencimento e faz com firmeza. Hoje tu ainda tem essa simpatia, porque são várias áreas do direito, tu tem essa simpatia no eleitoral, que é muito complexo, acha assim uma área apaixonante. Apaixonante, e o TRE é apaixonante. É muito bom de trabalhar. Eu não serviria para ser julgador, não. Por quê? Você vê, rapaz, eu vejo assim, às vezes você toma uma decisão, às vezes você leva uma tese e depois a instância superior derruba e você diz assim, fica... Mas isso é como advogado, né? Exato. O direito é isso, é a interpretação das leis. Você pode dar várias interpretações e eu acho que o desafio é esse, você conseguir montar teses. Essa é o que fascina na advocacia. E nisso viu muitos debates no TRE? Participou de muitos, assim, digamos, de muitas dessas decisões, acompanhando com o voto. Está sempre presente, né? Como é que é a composição? Hoje elas são 7, não é isso? É um juiz federal, é isso? Um juiz federal, um promotor federal, 2 desembargadores e uma juíza, 2 juízas do TJ, que está o Marcos Alain e a Rosa Navegantes, né? Desembargador José Maria, a desembargadora Maria Filomena, que está como vice. Pois é, e o da OAB. Marcelo e Tiago estão hoje como titulares da OAB, porque apesar do Tiago ser substituto, nós estamos com uma
uma vaga que ainda não está preenchida de titular, então ele está participando. E eu fico como substituta dos dois, do Tiago e do Marcelo. Entendi. Voltando, vamos falando agora de desembargo. Obviamente que a gente não pode falar, vem aí uma vaga pelo 5º da OAB, né? E obviamente está todo mundo no estado, ninguém pode pedir voto e ninguém se fala ainda nem como pré-candidato. Mas o que tu acha, Anete, desta questão do advogado, ele dá esse salto tão importante, né? Você já tem um pouco de experiência, você já está um pouquinho mais além, porque hoje você já está naquela fase disso. O que tu acha disso? Te assusta? É um passo importante. É um passo de muita responsabilidade, porque é diferente de você subir para o desembargo entrando na carreira de juiz. É a sua carreira, é o natural. Enquanto que você entrar pelo 5º Constitucional, pela OAB, você está lá representando uma categoria, que é todos os advogados do Pará estão apostando no seu nome. Então, é uma responsabilidade muito grande. Além do julgar, é você conseguir levar as necessidades da advocacia para dentro de um tribunal. É verdade. É você ter a responsabilidade de oxigenar, de levar ideias diferentes do que os juízes que vieram de carreira têm, porque eles nunca advogaram. Agora, né, é uma maratona, né? É uma maratona. Porque são várias etapas. Exato, são várias etapas. Eu sempre digo aqui que eu chamo de são Big Brother, porque você vai passar de 12. São duas etapas na OAB. Os conselheiros vão votar em 12. 6 homens. Que é que agora houve essa mudança. Houve essa mudança, mas no passado já tinha sido assim. O que é novidade mesmo dessa nova gestão é a paridade. Porque vão ter que votar, o conselho vai ter que votar 6 homens e 6 mulheres, e a classe depois vai ter que votar em 3 homens e 3 mulheres. Aí a lista sexta, que vai ser paritária, vai para o desembargo. E os desembargadores votam em 3. Pois é, quer dizer que é dada a largada aí a partir do momento em que saem esses 12, e os 12 saem percorrendo o estado. Né? Já estão saindo alguns. Não, sim, já estão exato. indo sem inscrição, porque a inscrição já vai começar dia 4 só, de abril. Pois é, tá. E aí antes é a pré-campanha, que as pessoas podem percorrer os escritórios de advocacia, podem percorrer os interiores. Eu optei por, mais uma vez, porque em 2022 eu cheguei a fazer essa caminhada toda. Eu fui em todo o interior, porque eu ia me inscrever como candidata em 2022. 2022, aí Eu fui em todos os interiores, conheci toda a advocacia do interior, sul, sudeste, oeste, Pará. Tu chegou a calçar a chuteira, mas depois de assistir isso não. Eu, na verdade, eu fiz uma opção, porque foi quando eu tive a oportunidade de ajudar na criação da primeira Secretaria de Estado das Mulheres do Estado do Pará. Então, eu preparei a legislação que criou a secretaria e eu já comecei junto com a Paula Gomes lá na secretaria sendo chefiando então, já jurídico. foi nessa que entrou o Alex Centeno, é isso? Na vaga que entrou. Grande abraço, Alex Centeno, nosso amigo. Quando ele entrou, eu não cheguei a me inscrever porque me convidaram para ficar na Secretaria da Mulher e participar. Então, naquele momento, eu achei que, como eu sempre gostei da pauta feminina, da pauta da mulher, e amei acompanhar a criação das políticas públicas, eu optei por ganhar mais essa experiência, porque eu sabia que havia a possibilidade de ser criada uma outra vaga. Pois é, e voltando, dos 12 vai para votação e os advogados todos escolhem advogados 6, né? Escolhem 6, os 6 mais votados. 3 homens, 3 homens e 3 mulheres. E segue para o Tribunal de Justiça. Justiça, para os desembargadores escolherem 3 nomes. Aí já não tem mais essa paridade. Não, já vão ser os mais votados. Os mais votados. Que daí segue os 3 para a escolha livre do governador. Sim. Né? E nisso, essa caminhada realmente participam todos os advogados, não é isso? Do Pará inteiro. Todos que estão aptos a votar, que são aqueles que estão em dia com a OAB, com a anuidade. Realmente é uma longa caminhada. Nete, foi um prazer te receber aqui. Eu que te agradeço. desejo sucesso. Eu sei que Muito não é uma obrigada. caminhada fácil,
Tá? E eu quero deixar agora as nossas câmeras para você deixar suas considerações finais para os nossos amigos que estão nos assistindo. Olha, foi um prazer estar aqui contigo hoje, Evandro, tá? É muito bom a gente relembrar a nossa trajetória e ver o quanto já caminhei. Não é fácil, eu deixo aqui inclusive um legado para a jovem advocacia, não é fácil, é árduo, mas não deixe de fazer, não deixe de planejar, não deixe de lutar pelos seus sonhos. Nunca é tarde para você conseguir o que você quer. E essa é a frase que eu deixo. A advocacia, ela é árdua, mas ela não é para os fracos. Então nós temos que aceitar todos os desafios dela e ir em frente atrás dos nossos sonhos. É isso, sucesso. Eu quero agradecer aos amigos da Rede TV, aos amigos do Antagônico, a nossa produção e até a próxima quarta-feira. Grande abraço.